Hoje, se Deus permitir, nós vamos tentar aqui nós vamos ler bastante Bíblia aqui hoje, amém? Então aperta o cinto, olha para quem está do seu lado e fale, aperta o cinto, preste atenção, se prepare, pega uma caneta se for possível, porque hoje nós vamos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Abra a sua Bíblia para iniciarmos o livro do Gênesis, capítulo 3. Pode usar o celular, pode anotar. Minha oração é que Deus possa nesta noite abrir os nossos olhos. Assim como o salmista no Salmo 119, verso 18, ele orou dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós só poderemos adorar a Deus com integridade quando nós tivermos aprendido sobre os retos juízos de Deus. Salmo 119, verso 7, essa foi a oração do salmista. Ele disse: eu te darei graça com integridade de coração, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. Só poderemos dar graça com integridade se nós aprendermos, amém, irmãos? A adoração verdadeira, ela vem de um conhecimento verdadeiro, amém? A adoração verdadeira vem de um conhecimento verdadeiro. Uma resposta verdadeira de adoração vem de um povo que conhece o seu Deus. E que Deus possa nessa noite falar conosco. Sem a profecia, sem a palavra profética, sem a pregação, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18 diz isso: não havendo profecia, o povo se corrompe. E profecia, a palavra profecia aqui em Provérbios, significa visão dos oráculos de Deus. Sem a visão correta dos oráculos de Deus, o povo se corrompe. Sem a comunicação da palavra profética, da exposição bíblica, o povo se desvia. Mas aquele que guarda a palavra, ele é feliz. Aquele que entende as instruções de Deus, ele é feliz. Deus nos dê instruções, Pai. Nos dê, Senhor, revelação da sua palavra. Eu quero orar nessa noite como Paulo orou. Em Efésios capítulo 1, verso 17, Paulo orou pedindo a Deus: Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos, irmãos, precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração, pastora Hélia. Paulo, ele orou dizendo isso para a igreja: ilumine os olhos do coração, para que eles possam enxergar a esperança da vocação, para que eles entendam as riquezas da glória de Deus. Irmãos, nós precisamos tirar esses óculos que esse tempo presente tem colocado em nós. Nós precisamos tirar esses óculos das tradições humanas, da religiosidade. Nós precisamos tirar os óculos dessa visão de mundo, o qual tem ofuscado o nosso verdadeiro entendimento de que é Deus, do nosso verdadeiro chamado. Nós precisamos tirar esse bloqueio que tem trazido na nossa mente uma fortaleza. Paulo fala sobre sofismas, que são estruturas de pensamento que vêm sobre a mente, bloqueando a mente para que nós não venhamos compreender o propósito de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias de muita luta espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis e eu nesta noite eu quero, se o Espírito Santo permitir, que nós possamos hoje crescer um pouco mais nas Escrituras, amém?
Nós precisamos compreender o real e pleno propósito das nossas vidas. Precisamos compreender por que Deus nos chamou, compreender por que estamos aqui hoje, compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus venha nos libertar desse sono espiritual, que Deus venha nos libertar dessa frieza, que Deus venha nos libertar, irmãos, dessas doutrinas de homens, e que nós sejamos fortalecidos na sã doutrina, na doutrina saudável. Aleluia. Quantos podem glorificar Jesus aqui? Eu não quero que você seja enganado. Nós não podemos ser enganados. Nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas. Nós não podemos ser levados por filosofias humanas. Não, nós precisamos de sobriedade, irmãos. Deus, nos dê sobriedade, Senhor. Nos dê sobriedade, Senhor. Nos dê clareza. Nós precisamos de clareza, igreja. Clareza para entender os nossos dias, compreender, termos discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. Visão espiritual. Estamos numa grande batalha. Que nós venhamos ser tocados, que nós sejamos habitados ricamente pela palavra de Deus. Quantos querem ser habitados pela palavra de Deus? Irmãos, que a nossa mente seja levada às coisas eternas. Coisas eternas. Muitos de nós temos entrado na igreja e a nossa mente está cheia de coisas terrenas. Paulo orou em Colossenses 3:2 dizendo: pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos voltar aos caminhos corretos. Precisamos. Jeremias disse isso. Jeremias, ele abriu a sua boca profética e declarou em Jeremias 6: voltem às veredas antigas, aos caminhos corretos, aos caminhos sinalizados. E Provérbios 4, verso 18 vai dizer que o caminho do justo é como veredas. O caminho do justo é como a luz do alvorecer, a luz da aurora. É como a primeira luz do dia. Assim é o caminho do justo. Que Deus nos leve por esse caminho. Que Deus nos leve por esse caminho e que o nosso dia possa clarecer. Que nós possamos enxergar a luz da aurora. Aleluia. Aleluia. Nos leve, Senhor, a este caminho. Sabe, eu vejo hoje muitas pessoas vivendo como se estivesse dentro de um labirinto. Esses dias eu estava no parque com o Mateus, lá no Parque do Carmo. Tem um labirinto lá. E o Mateus entrou no labirinto e começou a brincar. Maria também. E daqui a pouco ali no meio ele estava feliz, brincando. Aquela felicidade se tornou uma preocupação porque ele não encontrou saída. Quem já viu um labirinto aqui? O que é um labirinto? O labirinto é um lugar composto por muitos caminhos. E de forma... ele é criado justamente para atrapalhar a pessoa de ela encontrar saída. Então ela entra e ela acha que por aquele caminho ela vai encontrar a saída. E o Mateus está lá, brincando. Daqui a pouco a risada já se torna em preocupação. E a preocupação do Mateus já começa a se transformar em um desespero. O desespero tomou conta. E ele começou a gritar. Só que como esse labirinto era pequeno assim, eu consegui enxergar do lado de fora. Então eu comecei a acalmar o Mateus. Filho, calma. Papai está aqui. E eu comecei a direcionar o Mateus ali. Porque eu estava enxergando, eu sabia qual era o caminho para a saída. E eu falei: filho, volta. Entra por esse caminho aqui, filho. E o Mateus desesperado, irmãos. Daqui a pouco ele conseguiu ali sair. E aí ele me abraçou, acalmou. Deu tudo certo. Imagine, muitas crianças, barulho, vozes. E ali naquele momento, fui embora
E essa semana eu lembrei disso, o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Muitos hoje estão dentro de um labirinto, muito barulho, muita voz, desesperado, achando que está caminhando por um caminho correto. E o labirinto é assim, irmãos, a vida é como um labirinto. Existem várias opções para você escolher, mas só uma te leva à saída. Só uma te leva à saída. E é esse caminho que nós precisamos buscar. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. Amém? Vamos ler então o texto bíblico, verso 6. Vamos ao texto. Vendo a mulher, Gênesis 3, 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença. Declare comigo presença. Declare comigo presença. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. E o Senhor chamou o homem. Declare comigo, chamou. Declare comigo, chamado. O Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu, verso 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só até aqui. Existe uma ferramenta na teologia que é conhecida como princípio de primeira menção. O que é isso? É uma regra de interpretação. Sempre que queremos entender uma definição de um termo nas Escrituras, nós precisamos buscar onde esse termo é declarado pela primeira vez. Essa regra é muito importante para nós compreendermos. Por exemplo, se você quer saber sobre fé, você quer estudar fé nas Escrituras, o que você deve fazer? Você precisa ir lá onde a menção de fé é declarada pela primeira vez. Então nós teremos uma compreensão do que é fé. Quem entendeu isso? Amém? Isso serve para tudo, serve para amor, serve para a questão, se nós vamos estudar sobre propósito, sobre comunhão, nós precisamos ir lá onde, em primeiro lugar, foi declarado sobre comunhão, sobre fé, ou sobre aquele termo. Então nós vamos ter uma compreensão correta do que significa fé, do que significa comunhão, ou aquele termo que nós queremos estudar. Amém? E o texto aqui de Gênesis que nós lemos, ele é muito importante, porque ele vai falar de muitas coisas. Vai tratar sobre o propósito de Deus, vai tratar sobre o propósito da nossa existência. Os primeiros capítulos, eles são extremamente importantes para nós compreendermos todo o propósito, todo o conteúdo das Escrituras. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver duas coisas, dois termos que são declarados pela primeira vez: presença e chamado. Declare comigo, presença e chamado. É aqui nesse texto que nós vamos ouvir a primeira vez, vai dar a primeira menção sobre presença e chamado. Veja comigo o verso 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor, quando estava no jardim no final da tarde, um homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor. E o verso 9 diz: mas o Senhor Deus chamou Adão. Então chamado e presença estão
conectados aqui. Então você já vai perceber junto comigo, a princípio aqui, que presença de Deus e chamado estão ligados. Amém? Compreenderam? Amém? Presença e chamado estão conectados. E nós já fomos ministrados aqui nos nossos cultos sobre a importância da presença de Deus. Como a presença de Deus é importante para nós, a presença de Deus é o anseio da nossa vida, é o sentido da nossa vida, é o anseio mais profundo do coração do homem. Deus nos criou para nós vivermos na sua presença. Salmo 27, verso 4, o salmista vai declarar: uma coisa só pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Nós vamos ver diversos textos das Escrituras que falam sobre a presença de Deus. Salmo 16, verso 11 vai dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria. Nós vamos ver no Salmo 84, verso 10, diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outros lugares. Nós vamos ver Jesus declarando para Marta e Maria, lá em Lucas 10, Jesus declarando para Maria e para Marta ali, porque Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava preocupada, ansiosa, e Jesus falou: Marta, você está preocupada demais, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Nós já estamos aqui sendo ministrados sobre a presença de Deus, o propósito da presença, a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Mas sabe, irmãos, quando nós falamos do Evangelho, das boas novas de salvação, espero que Deus nos dê aqui sabedoria para a gente explicar aqui um pouco sobre isso. Salvação, o Evangelho trata sobre salvação, e o Evangelho fala sobre as boas novas de salvação, mas o Evangelho não trata só sobre isso. O Evangelho, ele trata sobre o sentido real da nossa vida. O Evangelho fala das boas novas de salvação, mas o Evangelho, sobretudo, ele fala por que nós nascemos, qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus ao nos criar. Quantos estão entendendo isso aqui? O Evangelho fala das boas novas de salvação, mas sobretudo, o Evangelho ele vai dar sentido às nossas vidas. O Evangelho vai explicar o real propósito da sua existência. Por que você nasceu, por que nós somos criados. Ele responde sobre a razão da nossa existência. E é maravilhoso falar sobre a mensagem da salvação. Amém? Amém, irmãos? Mas nós precisamos saber por que estamos sendo salvos. Para que fomos salvos? Por que precisamos ser salvos? Sabe, muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas estão na igreja e não compreenderam por que foi salvo. Por que precisamos de salvação? Por que nós somos criados? Por que foi preciso todo o plano da salvação? Para que estamos sendo salvos? Nós não fomos criados para sermos salvos. Escute isso. Você não foi criado para ser salvo. Nós fomos salvos para viver para o propósito pela qual nós fomos criados. Isso é muito importante. Nós não fomos criados para sermos salvos. Eu vou repetir de novo. Mas nós somos salvos para vivermos para o propósito pela qual nós fomos criados. Você conseguiu compreender isso? Vou tentar explicar de um jeito melhor. A salvação não é o final das nossas vidas. A salvação não é o ponto final. A salvação, ela vem para nos reposicionar, para nos colocar de novo para o real propósito pela qual nós fomos chamados. A finalidade das nossas vidas não é a salvação. A salvação é o ponto de partida, é o reposicionamento, é Deus trazendo de novo, nos colocando de novo na posição original pela qual Ele nos criou. Tem gente que está vivendo e não sabe por que foi criado.
A pior tragédia que tem é viver sem saber o propósito da vida. Tem gente que está vivendo e não entendeu o real sentido da sua vida. Qual é o seu chamado? Se a salvação fosse a finalidade da nossa vida, Deus seria cúmplice do pecado, irmãos. Sabia disso? E de uma forma inconsciente, muitos têm pregado isso. Se a salvação fosse o real propósito da sua vida, na verdade, quando Deus declarou lá no início em Gênesis, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, na realidade, se o propósito fosse a salvação, na realidade, ao declarar isso, Deus não queria que o homem não comesse. Na realidade, seria uma farsa. E esse evangelho muitas vezes nos leva para um evangelho egoísta, onde o homem está no centro, onde muitas vezes a gente fica alisando as pessoas. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida para te salvar, e parece que o homem é o centro, mas o homem não é o centro, Deus é o centro. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Na verdade, irmãos, Deus, o pecado não estava na programação, no projeto original de Deus. Porque se o pecado estivesse no projeto original de Deus, Deus seria cúmplice. Deus precisaria do pecado para cumprir seu propósito. Mas Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Na verdade, o pecado ele vem como uma interferência no projeto de Deus. O pecado ele vem para frustrar o propósito de Deus. O pecado ele vem, irmãos, para nos tirar do alvo. Daí vem o significado da palavra pecado. A palavra pecado no hebraico significa errar o alvo. Amém? No grego significa, a palavra no grego é hamartia, que significa sair da rota. Então o que significa pecado? Sair da rota, errar o alvo. Outro significado para pecado: mudar de direção. Então qual é a finalidade do pecado? O pecado vem para nos tirar da posição. O pecado ele vem para interferir o propósito de Deus. O pecado, irmãos, é a força mais poderosa que existe no mundo abaixo de Deus. O pecado é violento. O pecado ele vem para nos tirar do propósito pela qual nós fomos criados. O pecado ele veio para ofuscar nossa mente. O pecado veio para trazer um vírus na criação e trouxe um caos. É só olhar para as ruas. Você acha que é a vontade de Deus isso? Você acha que Deus programou isso, irmãos? O pecado ele é terrível. É a força mais poderosa que existe, irmãos, abaixo de Deus. Ele vem com uma intromissão maligna, violenta, diabólica no propósito de Deus. Quando o homem pecou, ele quebrou o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E qual foi o mandamento que Deus deu? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando o homem pecou, ele quebrou o primeiro mandamento. O pecado ele veio e ele afetou diretamente, interferiu diretamente no propósito eterno de Deus, no chamado de Deus para as nossas vidas. O pecado é a força maior que existe. O pecado talvez seja um dos maiores poderes que existe no mundo. E é tão poderoso que o pecado ele afetou um querubim. Nós hoje chamamos o diabo de sujo, de fedido, né, pastor? De ladrão. Mas o diabo, ele não era sujo, fedido, ladrão. O diabo era um querubim.
Ele era uma espécie celestial criada para louvor da glória do Pai. E o pecado foi tão terrível que ele atingiu um querubim. E não só um querubim, ele conseguiu, o pecado ele veio e ele atingiu também terça parte de seres angelicais. 33% dos anjos foram atingidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não subestime o pecado. Não podemos subestimar o pecado, ele é violento. O diabo era pai da mentira, ela suja, ele é pai da mentira, ele é sujo, ele é ladrão, mas antes disso, algo entrou no seu coração, a soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. O orgulho entrou no coração de Lúcifer. Isso você pode ler na sua Bíblia em Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse capítulo 12. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba. Cuidado com a soberba, porque a soberba ela precede a queda. O que entrou no coração de Lúcifer? Subirei ao mais alto lugar, colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Então, naquele momento, nasce ali o pecado. O pecado é tão horrível que a Bíblia diz em Romanos 3,12: todos se desviaram e foram juntamente se tornaram inúteis. Todos. Romanos 5,12 diz: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então o pecado, ele vem para afetar diretamente a palavra de Deus. Mas nós declaramos aqui nessa noite que a palavra de Deus, através de uma canção, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Você acha que o plano de Deus foi frustrado por conta do pecado? Você acha que Deus teve que improvisar? Você acha que o Pai, o Filho e o Espírito lá na eternidade ficou perdido? Não. O plano de Deus é o mesmo. O propósito de Deus é o mesmo. E tem um texto em Hebreus 6,17, eu vou citar, que ele diz assim, ó: por isso Deus não quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, então confirmou com um juramento. Sabe o que Deus fez? Deus ele fez um juramento, porque ele é imutável. Ele jurou: o meu plano vai se cumprir, o meu propósito vai se cumprir. E Deus não tinha ninguém mais alto por quem jurar, e ele jurou por si mesmo, porque Deus é imutável. Deus ele não muda. Os planos de Deus não serão frustrados. Quando Jó entendeu os planos de Deus, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Quando Paulo entendeu o propósito, ele diz: ó profundidade das riquezas. Quando você entender o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, não tem como, você vai ter que se render diante dele. Deus não é como o homem, Deus não muda. O propósito eterno de Deus já foi estabelecido. E não tem pecado, não tem maldição, não tem soberba, não tem um ser humano que é capaz de impedir o agir de Deus. Agindo ele, ninguém impedirá. Quantos estão entendendo isso? Já deixa eu encorajar você, irmão. Deus tem promessa na sua vida. O Deus que você serve é um Deus imutável, é um Deus que não muda, é um Deus soberano que tem controle de todas as coisas. Ele estabeleceu, Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Você pode glorificar Jesus nessa noite. Aleluia.
Existe um plano de Deus antes da queda, irmãos. Existe um propósito de Deus. E ele não começou em Gênesis 3. Ele começou antes, lá na eternidade. Na eternidade. Algo já estava dentro do coração de Deus antes da fundação do mundo. Você precisa saber disso. E esse propósito de Deus está relacionado ao nosso verdadeiro chamado. O nosso chamado está ligado diretamente ao propósito de Deus antes da queda, lá na eternidade. Logo, nós precisamos concluir que nós não fomos criados. Logo, nós precisamos concluir que nós fomos criados, nós fomos chamados para vivermos o propósito eterno de Deus. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que você e eu fomos criados para viver o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus está relacionado com o nosso chamado. E o nosso chamado está relacionado a estar na presença de Deus. O nosso chamado está relacionado a sermos habitação da presença de Deus. O nosso chamado está relacionado a desfrutarmos de uma comunhão plena com a presença de Deus. Volte comigo a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 1, verso 26, e vamos avançar aqui. Vamos ver por que Deus nos criou. Quantos querem entender por que Deus te criou aqui? Aleluia. Quantos vieram aqui nessa noite pedindo: Deus, fala comigo? Deus vai falar com você agora. Qual é o seu propósito de vida? Por que Ele criou você? E disse Deus: façamos o ser humano. E façamos aqui está no plural, ou seja, aqui existe uma palavra direta para a Trindade. Façamos, o Deus Pai, o Filho e o Espírito. Ao criar o homem, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam. Verso 27, assim Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Aleluia, irmãos. Deus criou o homem, o ser humano, a raça humana conforme a sua imagem e semelhança. Vamos ler o verso 31. Depois de Deus viu que o que havia feito, tudo o que havia feito. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez. Então, ao criar o homem, ao criar a terra, os céus e terra, ao finalizar a criação, o que Deus declarou? Muito bom. Ele ficou satisfeito. Mas veja comigo o verso 1 do capítulo 2. Acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Verso 2, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, o que Deus fez? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus descansa. Tem um salmo que diz que Deus não dorme. Deus fica cansado. Deus, Ele tira aquele cochilo da tarde. O que significa essa palavra descanso aqui? Essa palavra descanso aqui significa repouso, habitar, descansar. E esse descanso não significa um descanso porque ele está cansado, mas significa ele tem prazer de estar. Quando Deus criou os céus e terra, quem está acompanhando, irmãos? Hoje é um pouco mais profundo, amém? A nossa reflexão nas escrituras. Deus terminou, criou homem e mulher, criou céus e terra, e no sétimo dia o que Ele fez? Ele veio com a sua presença. Ele veio e Ele repousou, aleluia.
porque esse é o objetivo pela qual Ele criou todas as coisas. Ele criou céus e terra, Ele criou o ser humano, Ele criou a raça humana, Ele criou um jardim, verso 8 do capítulo 2, e o Senhor Deus plantou um jardim, e lá em direção ao oriente, pôs nele o homem que havia formado. O que significa jardim do Éden? Lugar de delícias, lugar de encontro, lugar de comunhão. Quem está entendendo, irmãos? Então o propósito do jardim do Éden era um lugar onde Deus e o homem iriam se relacionar, onde Deus iria repousar, habitar, se relacionar com a sua criação. Vamos pedir ajuda para Paulo, para entender mais. Efésios capítulo 1, verso 4. Espero que a igreja esteja entendendo. E você vai sair daqui hoje muito abençoado, porque você orou dizendo: Senhor, habite ricamente a tua palavra em meu interior. Aleluia. Na realidade, essa meditação eu tenho estudado há muitos anos, tenho me aprofundado, eu estudo esses assuntos com a Sheila, com a Maria em casa, e eu percebo que nós, como igreja, nós precisamos mergulhar mais sobre esse assunto. É esse assunto que estamos tratando aqui nas quintas-feiras. A presença de Deus é o nosso chamado. O nosso chamado é habitar na presença de Deus. Paulo diz em Efésios 1:4: antes da fundação do mundo. Quando? Então, antes de Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3? A queda. Antes de céus e terra, Gênesis 1 e Gênesis 2, criação. Antes disso, Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, lá na eternidade, Deus nos elegeu, nos escolheu. Irmão, Deus já gerou o seu povo lá na eternidade. Deus já pensou em você antes de criar todas as coisas. Na realidade, o propósito de criar céus e terras tem a ver com estarmos juntos com Ele, porque Ele nos escolheu. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E nos escolheu para quê? Para sermos santos. E a palavra santo aqui significa separado. A palavra santo significa exclusivo. Deus te escolheu para você ser exclusivo dele, irmão. Exclusivo de Deus. Vós sois a nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, separado para Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para entendermos isso. Escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, o mesmo estado original de Adão antes da queda, irrepreensível, perfeito, desfrutando de uma plena comunhão com Deus. Olha a conexão das Escrituras. Verso 5, nos predestinou para Ele. Predestino, o seu destino foi pré-estabelecido, e Deus nos predestinou para quem? Para Ele. Eu não sei você, mas eu fui predestinado para Deus, senão não estaria nem aqui nessa noite. Não faz sentido essa vida. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Não foi você que amou Ele primeiro, Ele te amou primeiro. Ele nos predestinou, meus irmãos, para sermos o quê? Adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo o propósito da sua vontade. Aleluia. O propósito da vontade de Deus é filhos. Família é projeto de Deus,
É por isso que o diabo quer destruir família. A família não é um projeto, não foi uma criação dos homens. A família já foi estabelecida lá na eternidade. Cuida da sua família. Família é algo sagrado. Aleluia. Verso 11, anote. Em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em outras Bíblias está escrito o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a plenitude da vontade de Deus está aqui, meus irmãos. O propósito de Deus para nós, antes da queda, Deus nos criou, o ser humano, para ser seus filhos, para desfrutar da sua presença, para andar com Deus. Adão e Eva foram criados em imagem e semelhança de Deus, e a ordem de Deus para eles era: vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra. Esse é o plano de Deus, que a partir dessa raça humana, a terra seria cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia inicial de Deus. Adão e Eva, e através deles Deus iria reproduzir uma raça de filhos, que seriam semelhantes a Ele, a imagem e semelhança do próprio Deus. Homens e mulheres santos, irrepreensíveis, perfeitos como Deus, a imagem e semelhança de Deus. E então eles iriam governar e reinar a partir dessa comunhão com Deus, e toda a terra seria cheia da bondade e da glória de Deus. Esse é o plano, irmãos. Essa é a vontade de Deus. E como nós aprendemos aqui, a vontade de Deus não frustra. A vontade de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O chamado de Deus para nossas vidas é sermos semelhantes ao Filho Jesus. Para isso Ele nos criou. A ideia de Deus é essa, a ideia fixa de Deus é essa, o desejo de Deus é esse. O coração de Deus bate por isso. Deus quer filhos semelhantes a Jesus. Filhos que sejam semelhantes ao irmão maior, Jesus. Aleluia. Filhos de Deus. No Antigo Testamento só Adão tinha o título como filho de Deus. Adão e os anjos. Ninguém mais no Antigo Testamento foi chamado de filho de Deus. Só Adão e os anjos. Você vai ver isso em Jó capítulo 1 verso 7. Os anjos se apresentando diante de Deus. E Adão, na genealogia de Jesus, descrita por Lucas, no capítulo 3 verso 38, a Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Por quê? Porque Adão foi gerado diretamente de Deus. Deus colocou a mão em Adão, Deus soprou o fôlego em Adão, por isso Adão era filho de Deus. Esse papo aí que todo mundo é filho de Deus, nada. E na nova aliança, todos os que recebem Jesus têm o direito de ser filho de Deus. Irmão, você não está entendendo essa palavra? Para ser filho de Deus precisa entender o propósito. Mais um texto para ficar mais claro para você, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos. O bem de todos? Não. Tem gente que usa essa palavra, é ímpio, não tem compromisso algum com Deus, e está usando essa palavra para dizer, coopera para o meu bem. Não coopera, é pecado, vai ter consequência por esse erro. Não coloca Deus nesse negócio, amém? Amém, irmãos? Tem gente que usa esse texto aqui para dizer e para apoiar os seus erros. Não vai cooperar com a sua vida, só coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas vão cooperar, tudo.
Tudo na Bíblia é tudo, irmãos. O sofrimento, as provações, a tempestade, a luta, a igreja, o ministério, a família, as adversidades, a luta com o marido. Sabe para quê? Para você ter mais paciência, para você orar mais, para você gemer mais diante do Senhor. Para quê? Para que você seja semelhante a Jesus. Para cooperar, para sermos mais mansos, mais humildes, mais quebrantados, mais alinhados com a vontade de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Quantos foram chamados aqui? E foram chamados segundo o seu propósito. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Verso 29. Pois aqueles que Deus, ele está falando mais uma vez do que ele falou em Efésios 1:4. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Marque esse texto na sua Bíblia. Jesus é o primogênito, o último Adão. Aleluia. E o propósito eterno de Deus são filhos semelhantes ao primogênito. Filhos semelhantes ao primogênito. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Ser parecido com Jesus. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Ser semelhante à imagem do Filho. Esse é o propósito de Deus para mim. Sermos semelhantes a Jesus. Aleluia. E quando Adão peca, ele afeta diretamente o plano de Deus para a vida dele. Você vai ver isso. Adão, ele foi chamado filho de Deus no Antigo Testamento, mais ninguém, só Adão e os anjos. Se você olhar as genealogias de Jesus descrita nos evangelhos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas fala da genealogia de Jesus. Cada um dos evangelhos dá uma ênfase. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Então a genealogia de Mateus vem desde Abraão, para explicar que Jesus é descendente direto do trono real de Davi. Ele é filho de Davi. Então a genealogia de Jesus aponta Jesus como rei em Mateus, porque ele é o descendente do trono de Davi. Já em Lucas a ênfase é apresentar Jesus como homem. Então a genealogia de Lucas vai até Adão, vem desde Jesus e vem de uma forma ao contrário, apresentando e mostrando toda a descendência até chegar em Adão. João não tem genealogia, por quê? Porque João apresenta Jesus como Deus, e Deus não tem genealogia. E Marcos apresenta Jesus como servo, servo também não tem genealogia. Para ser filho de Deus, é preciso receber o poder de ser feito filho através de Jesus. Só é filho de Deus aquele que entende isso. Então não adianta, qualquer pessoa vai declarar, não, todos são filhos. Não, para ser filho de Deus tem que entender o propósito, por que nasceu. Para entrar no reino de Deus e para ser feito filho de Deus, tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu com Adão. E o que aconteceu com Adão? O sopro de Deus. E o que acontece com aquele que aceita Jesus? Ele precisa nascer de novo. Então ele recebe o sopro do Espírito Santo na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Para ser filho de Deus tem que receber o sopro de Deus, tem que ser gerado de Deus. Que o Senhor venha nessa noite soprar sobre as nossas vidas. Aleluia. E o propósito de Deus então é uma família de muitos filhos semelhantes a Ele, filhos que venham hospedar a sua presença. E Deus não mudou o seu plano está de pé.
E nós vamos ver isso em todas as escrituras. E eu tenho alguns minutos aqui para nós caminharmos e entendermos um pouco dessa história e como isso é declarado nas escrituras, desde o princípio até o final. Você vai ver que esse é o plano de Deus, um povo e um lugar para que eles possam desfrutar da sua presença. Deus, irmãos, Ele está procurando repouso. Desde aquela triste tarde de Gênesis 3, onde o homem pecou, naquela tarde da viração do dia, uma barreira se levantou. Naquela tarde, naquela triste tarde de Gênesis 3, Deus foi até o jardim, e ao chegar naquele lugar, algo aconteceu. Deus começa a chamar o seu filho Adão. Onde está meu filho? E diz as escrituras, a qual nós lemos no começo, que Adão fugiu da presença. Então Deus começa a chamar. Chamado. Onde você está, Adão? Tive medo, Senhor. Me escondi porque estava nu. Ao ouvir a voz do Senhor, eles começaram a fugir. E essa voz do Senhor, esse chamado de Deus está ecoando na eternidade, está ecoando na história. Desde Gênesis 3, Deus está chamando o seu povo. Desde Gênesis 3 nós vamos ver, irmãos, Deus procurando lugar para repousar a sua presença. E a partir de então ali, naquele lugar, naquele dia, Deus expulsa Adão do paraíso. E Deus coloca querubins em volta da árvore da vida. E Adão passa a ser um fugitivo, errante pelo mundo. E assim muitos têm vivido hoje, errantes pelo mundo, fugindo da presença de Deus. E nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse, Deus estabelecendo e aplicando o seu propósito, o seu plano. Ali em Gênesis capítulo 3, verso 21, Deus ele faz algo provisório. O Adão no momento que pecou, Deus ele vem e veste Adão. Olha comigo o verso 21. Quantos estão aqui ainda? Quantos estão felizes aqui ainda? Vamos lá, nós já vamos caminhar para o final. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Veja o que aconteceu em Gênesis 3, 21, após a queda. O Senhor Deus veio e fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e a sua mulher. O meio provisório de Deus cobrir a nudez, cobrir a vergonha. E aqui já um inocente teve que morrer para cobrir a vergonha daquele casal. O primeiro sacrifício da Bíblia. Deus matou um animal e pegou a pele daquele animal para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Então o Senhor, verso 22, Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que estenda as mãos e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Verso 23, por isso Deus, o Senhor, o lançou fora do jardim, para cultivar a terra, o qual havia tomado. E depois de lançar o homem fora do jardim, Deus colocou querubins para proteger o jardim, uma espada flamejante. Nós não conseguimos compreender o que significa essa espada flamejante. Algo que venha proteger, guardar o caminho de volta para a árvore da vida. O caminho foi fechado, uma barreira foi criada, um muro de separação entre o homem e Deus, entre a raça humana e Deus. O homem passa a ser fugitivo de Deus, inimigo de Deus. O estado original foi completamente afetado e alterado. Ele passa a ser um ser mortal. Os relacionamentos são afetados. Inimizade com Deus, inimizade com o próximo, inimizade consigo mesmo. Deus expulsa o homem do lugar da presença, lugar de delícias, porque o propósito do jardim era para desfrutar de comunhão com Deus. Então Deus aplica dentro do seu propósito eterno o plano de redenção
de redimir, de restaurar todas as coisas. O plano de Deus segue, irmãos. O tempo passa, vem Caim e Abel, vem o primeiro homicídio, vem a corrupção da humanidade. Olha aí Gênesis capítulo 6 na sua Bíblia. Decadência moral, Gênesis 6. Depois de Gênesis 6, a corrupção da humanidade, algo aconteceu aqui que foi tão terrível, uma decadência moral tão grande, a multiplicação da iniquidade foi tão imensa aqui em Gênesis 6, que foi preciso Deus destruir com toda aquela geração. Mas o plano de Deus continua, e Deus chama Noé, e você vai ver aí nas próximas páginas, o chamado de Noé, o dilúvio. Veio o dilúvio, uma espécie de purificação da criação, mas o plano de Deus era restaurar todas as coisas. Vem Gênesis 10, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 10, os descendentes de Noé, entre eles Cã. De Cã veio um homem chamado Nimrod, o primeiro imperador que viveu e de forma longe de Deus. Ele estabeleceu um império, uma cidade, Babel, lugar de desordem, lugar de confusão, lugar de baderna. Babilônia. Babilônia significa, irmãos, cidade construída fora do propósito de Deus. Babilônia não foi só aquela cidade, Babilônia é todo um sistema. O mundo representa a Babilônia. E o que é Babilônia? Uma cidade construída fora do propósito de Deus. Passa-se esse momento, vem Abraão, e Deus chama Abraão e faz uma promessa com Abraão. Deus tira Abraão desse sistema e diz: Abraão, sai dessa cidade, sai de Ur dos Caldeus, eu tenho uma promessa, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para cumprir, e através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. A promessa de Deus para Abraão tem a ver com a família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E ele é tirado dessa terra, ele começa a peregrinação dele. Vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, 12 tribos de Israel. Vem José no Egito, vem a escravidão do Egito. Então Deus chama Moisés. E Deus chama Moisés e coloca para Moisés o seu propósito. Êxodo 6:2, Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Também estabeleci minha aliança com eles para dar a terra de Canaã, a terra que vive como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel. E o verso 6 de Êxodo 6, portanto diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirar eles do trabalho pesado do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar com um braço forte. E aí no verso 7, Êxodo 6, 7, e eu mostrarei, tomarei este povo, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Mais uma vez o plano de Deus, família, povo, para habitar diante da sua presença. Abra comigo rapidinho a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 25, verso 8, aleluia. Êxodo 25, 8, meus irmãos, eu estou cansado de pregações que não falam sobre o propósito de Deus. Uma geração que só quer ouvir palavras que possam aplicar na sua segunda-feira, mas não compreende o porquê nasceu, não entende os planos de Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Êxodo 25, 8, olha o projeto de Deus mais uma vez: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mais uma vez, Deus correndo atrás do ser humano, perseguindo o seu povo. Em Gênesis, o lugar da habitação era um jardim, agora aqui no Êxodo é um tabernáculo. Então o tabernáculo, ele mostra um único caminho. Deus quer habitar com o seu povo, Deus quer estar no meio do seu povo. Então o tabernáculo aponta para isso.
vocês vão fazer um santuário, um tabernáculo, e eu quero habitar no meio de vocês. Levítico 26:11, porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e andarei entre vocês, e vocês serão, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Em Gênesis, o desejo de Deus foi anunciado por um jardim. Em Êxodo, o desejo de Deus é anunciado por um tabernáculo. Amém? A história continua. Vamos avançar um pouco mais. Agora, quando olhamos, já é o período dos reis. Deus chama o homem por nome de Davi e diz: eu achei Davi, homem segundo o meu coração. Ele vai fazer a minha vontade. E Deus escolheu Davi, não porque Davi era perfeito, porque Davi entendeu que a vontade de Deus é a presença dele no meio do seu povo. Deus está procurando homens como Davi, irmãos. Deus está procurando uma igreja como Davi, que só quer a presença. A presença. Achei Davi, homem segundo meu coração. E no Salmo 132, uma oração de Davi, um pacto de Davi, escrito: lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez um voto, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem deitarei o meu leito em repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. A Bíblia só fala disso, irmãos. Esse é o plano de Deus em todas as Escrituras, desde Gênesis. Em Gênesis era um jardim, em Êxodo é um tabernáculo, no período de Davi agora é um templo. E o templo aponta para o propósito de Deus, habitar no meio do seu povo. E quando Davi foi chamado, ele entendeu que Deus tirou ele de trás das malhadas com um objetivo só: construir um lugar para a habitação de Deus. E ele fez um pacto: eu não vou descansar enquanto eu não construir um lugar para a habitação de Deus. 1 Crônicas 17:1 diz: e aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse para o profeta Natã: eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança não tem uma tenda. Irmãos, Davi estava lá no sofá dele, aquele sofazão lindo, aquela TV de plasma. Davi estava com seus carros encostados na garagem, e ele viu tudo isso e diz: eu tenho tudo isso, e o meu Deus não tem um lugar. A arca da presença, que representa Deus, a presença de Deus, não tem um lugar para habitar. Então no coração de Davi veio um desejo. Qual é o desejo? Eu preciso construir um lugar para a habitação de Deus. E nós conhecemos a história. Davi não pôde fazer isso, e você vai ver aí em 1 Crônicas capítulo 17, que Deus entregou o plano para o descendente de Davi, chamado Salomão. 1 Crônicas 25 e 26 vai falar que, sabe o que Davi fez? Ele não conseguiu completar o projeto da construção, mas ele deu materiais para o seu filho construir. Mas ele fez um tabernáculo chamado Tenda de Davi. E o que aconteceu nessa tenda de Davi? 1 Crônicas 25 e 1 Crônicas 26, 24 horas, Davi selecionou filhos de Asaf, filhos de Jedutum, levitas, sacerdotes, e eles ministravam louvores diante da arca da aliança, que representa a presença de Deus. Em Gênesis, um jardim; em Êxodo, um tabernáculo; depois a tenda de Davi; e nos dias de Salomão, um templo. Eu quero que você leia só mais um texto aqui comigo. Esse texto falou muito. 1 Reis capítulo 6. A Bíblia só fala disso, irmãos. Verso 1 diz assim, 1 Reis. Vai anotando isso aí. Mais alguns minutos nós vamos encerrar. Espero que os irmãos estejam felizes ainda. Espero que você esteja acompanhando as Escrituras nesta noite.
Nós oramos no começo, pedindo: Deus, nos encha, Senhor. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Olha comigo o verso 7. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Veja só, irmãos, estamos falando de 3.000 anos atrás, e havia uma tecnologia tão grande. E a Bíblia diz aqui que na construção do templo, as pedras elas foram levadas para lugares altos, uma pedreira, e ali aquela pedra era lapidada. E essa pedra, quando era levada lá para Jerusalém para ser colocada na edificação do templo, não tinha barulho. É o que Deus quer fazer conosco. Nós somos pedras vivas, nós precisamos ser bem ajustados. Tem muito barulho, tem muita fumaça hoje. Deus quer nos levar para o secreto. Para quê? Para lapidar a nossa vida, para que possamos ser encaixados exatamente conforme o propósito de Deus para cada um de nós. Pedra viva, a igreja é pedra viva. Cada um de nós somos pedras e precisamos ser lapidados por Deus. Aonde? Nas pedreiras. Deus vai levar a igreja para as pedreiras. Escuta o que esse profeta está falando, irmão. Deus vai levar a igreja para as pedreiras. Mas o propósito de Deus nas pedreiras não é acabar com a igreja, é lapidar a igreja. Deus vai levar muito líder, pastor, sacerdote para as pedreiras, para ser bem ajustado, para ser bem alinhado. Se for preciso, Deus vai ferir. Se for preciso, Deus vai provar. Mas Deus, Ele prova para quê? Para que possamos ser purificados. Aleluia. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de deixar Deus trabalhar na sua vida como oleiro. Em Gênesis era um jardim, em Êxodo um tabernáculo, no período de Davi e Salomão um templo. E Deus está dizendo a mesma coisa. Aonde está Adão? Eu quero repousar a minha presença. Onde está? Eu quero habitar entre os homens. Passou-se o período de Salomão. Israel se dividiu. Eu posso contar a história aqui para você, mas é uma história longa. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. O império assírio destruiu o reino do norte. Depois o reino do sul foi invadido pela Babilônia. Os profetas avisaram. O povo se afastou. O templo foi destruído. 70 anos do cativeiro babilônico. Período de Daniel. Período de Ezequiel. Mas o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias. Seriam 70 anos. Depois eles iriam retornar. E o propósito do retorno é qual? Reconstruir o templo. O templo foi destruído. Nabucodonosor entrou em Israel e Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo do Senhor. Eles foram levados lá para a Babilônia 70 anos, depois eles voltam. E quando eles voltam, a mensagem de Deus é: reconstrua o templo. E sabe o que Deus fez? Deus levantou um homem por nome de Ciro e deu recursos. O ímpio deu recursos, financiou a obra de Deus. Disse para Neemias: vai e volta, reconstrua os muros. Deus levanta Neemias, Esdras, Zorobabel, Josué filho de Josadaque, e eles voltam para Jerusalém. Só que a cidade está toda destruída, mas Deus deu os recursos. Deus providenciou a forma para reconstruir o muro. E sabe o que eles fez? Sabe o que eles fizeram? Ao invés de reconstruir a casa de Deus, eles reconstruíram a casa de cada um deles. É o que está acontecendo nos nossos dias. Nós também fomos tirados de um cativeiro, meus irmãos. Nós também estávamos na Babilônia. Para quê? Para nos provar.
mas Deus nos ama e Ele nos tirou de volta. Quantos foram restituídos por Deus aqui? Quantos foram abençoados por Deus aqui? Para quê, irmãos? Não é para fazer sua casa, não é para buscar os seus interesses. Por que Deus prospera? A prosperidade de Deus nos dias do tabernáculo, Deus deu os recursos do Egito para quê? Construir o tabernáculo. Depois Davi venceu guerras para quê? Recursos para quê? Construir o templo. E aí o povo vai para o cativeiro, e ali no cativeiro Deus levanta Ciro e diz: está aqui o recurso, voltam e façam o que vocês precisam fazer. O que? Construir, reconstruir, levantar a casa de Deus. O que eles fizeram? Ao invés de levantar a casa de Deus, eles construíram a sua própria casa. E eu quero ler com você mais um texto. Quantos aguentam aqui mais um texto? Ageu. Consegue abrir a sua Bíblia em Ageu? Vamos se encher, habite ricamente a palavra de Deus. Eu não vou fazer nenhum louvor no final do culto, porque eu quero me dedicar a isso que estamos aprendendo aqui nessa noite. Espero que você esteja sendo abençoado pela palavra de Deus. Se você não conseguir abrir em Ageu, é só voltar a Malaquias, Zacarias, aí você vai chegar em Ageu. Capítulo 1. Praticamente nós passamos por todo o Antigo Testamento, desde Gênesis. Estamos caminhando pela Bíblia. Isso é maravilhoso. Em um culto de domingo, estamos caminhando pela Bíblia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quantos amam a palavra do Senhor aqui? Aleluia. Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado de Dario. Dario, ele foi sucessor de Ciro. Ele era rei da Pérsia e dos Medos e dos Persas. Tempo de Esther também. Só para você se identificar em relação às histórias bíblicas. No 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Zorobabel era o governador da época. Filho de Salatiel, governador de Judá. E Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha o que Deus está falando. O profeta chegou, o povo voltou. Está entendendo, Rodrigo? O povo voltou, recurso financeiro. O propósito de Deus é construir a casa. E o profeta, e o povo chega diante do sumo sacerdote e do governador e diz: não é o tempo de reconstruir a casa de Deus. Ah, como assim? Por isso a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4: acaso é tempo de vocês morarem em suas casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Eles estão repetindo o mesmo erro. Então o Senhor diz, verso 5: considerem o que aconteceu com vocês, o que tem acontecido com vocês. Deus está dizendo: considerem, preste atenção. Vocês foram para o cativeiro e vocês retornaram e estão dizendo: não é tempo para isso. A casa de Deus está em ruínas e vocês estão construindo as suas casas. Ou seja, o povo estava só buscando seus próprios interesses. Ageu é um texto para os nossos dias, irmãos. A igreja está cheia de pessoas que só estão preocupadas com seus próprios interesses. Estão felizes, irmãos? Estão felizes aqui, irmãos? Deus está falando aqui: vocês vão repetir os mesmos erros. Verso 6: vocês semearam muito, colheram pouco, comem, mas não chegam para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, e o salário de vocês recebem e colocam num saco furado. Esse texto é muito atual.
Assim está vivendo os nossos dias as pessoas. Compra roupa, não está satisfeito. Troca carro, não está satisfeito. Troca casa, não está satisfeito. Vai, viaja, não está satisfeito. Vai e volta, trabalha, vem e não está satisfeito. Trabalha, compra, não tem uma satisfação. E Deus está falando por intermédio de Ageu. Assim diz o Senhor: considere o que tem acontecido com vocês. Verso 8: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo para a igreja dos nossos dias: subam o monte, construam uma casa, porque eu quero habitar no meio de vocês. Verso 9: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por que Deus permite a crise? Por que Deus permite pandemia? Por que Deus permite tempestades? Israel vivia da agricultura, Israel precisava plantar. Então o que Deus fez? Deus enviou tempestade, crise. Por quê? Porque o templo permanece em ruínas, enquanto que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, verso 10: os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o fruto. Foi o diabo que fez isso, irmão? Foi o devorador que fez isso? Foi Deus. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes. Quem fez, igreja? Quem fez, igreja? Deus permite crise, igreja. Deus permite provação, igreja. Deus nos leva para cativeiro, igreja. Por quê? Porque nós muitas vezes vivemos pelos nossos próprios interesses. E Deus está falando. Verso 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo atenderam a voz de Deus. Atenda a voz de Deus nessa noite. Atenda a voz de Deus nessa noite, a voz do Senhor. Atende-se para as suas palavras, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Que Deus desperte o espírito dos líderes desses dias, daqueles que foram chamados para construir a casa de Deus. Deus despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Que Deus levante os Neemias, que Deus levante os Esdras nesses dias, que vão trabalhar, mas vão trabalhar com um único objetivo: construir o templo do Senhor. Aleluia! Deus está chamando o seu povo, e eu concluo dizendo: esse é o nosso chamado, irmãos. Em Gênesis, você pode ficar de pé. Era um jardim. Em Êxodo, em Moisés, um tabernáculo. Em Reis, no período de Davi e Salomão, um templo. Nos dias de Neemias, Esdras, Josadaque, Ageu, Zacarias, a reconstrução do templo. E Deus está comunicando a mesma coisa: eu quero habitar no meio do meu povo. É por isso que estamos aqui hoje. Qual é o chamado do Lucas? Qual é o chamado do pastor Daniel? Por que Deus colocou os meninos no som? Por que temos culto para as crianças? Por que fazemos trabalho para mulheres? Porque somos reconstrutores da casa de Deus. Por isso. Por que Deus chamou o pastor Rogério para ser reconstrutor da casa de Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem pelo seu propósito. E qual é o propósito? Reconstruir a casa de Deus, habitar com o Senhor, viver na presença de Deus. Esse é o propósito.
E Deus está chamando esses dias aqueles que vão cooperar, irmãos. Até quando você vai viver pelos seus próprios interesses? Até quando você só vai pensar em você, em suas próprias coisas, enquanto a obra de Deus está aí, enquanto Deus está contando, está chamando pessoas para cooperar com a construção da casa espiritual, com seus projetos, com seu plano, com a sua vontade. Deus está chamando a sua família para se comprometer com a construção da casa de Deus. E como nós vamos construir a casa de Deus? Servindo ao nosso chamado. E qual é o nosso chamado? Buscar a presença do Senhor. Para isso, aleluia, toda a Bíblia fala sobre isso. Passou-se esse período, irmãos, chegou o período do Novo Testamento. E quem é que vem no Novo Testamento? A profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Aleluia. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará o sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. O mesmo plano em Gênesis, um jardim, em Êxodo, um tabernáculo, no período dos reis, um templo, no Novo Testamento, uma pessoa, o próprio Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E qual é o propósito de Jesus vir? Somente um: abrir de novo o caminho, aleluia, derrubar o muro de separação, acabar com a inimizade entre nós e Deus. E a mensagem da Bíblia é só uma: Deus quer habitar no meio do seu povo. Depois que Jesus morreu lá na cruz, Ele venceu, Ele pagou o preço foi muito alto. O preço foi tão alto que lá no Getsemane Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. E qual era o cálice? O afastamento da presença de Deus. Porque nunca na história o filho e o pai se afastaram. Mas ali Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu vou pagar o preço, mas o propósito de Deus vai se cumprir. E o que é a igreja? A igreja é a extensão, a comunicação do plano de Deus. Uma casa de filhos, pedras vivas, onde Deus habita com a sua presença. Toda a Bíblia só fala disso. Apocalipse capítulo 21 termina na consumação. E eu prometo, é o último texto. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Caminhamos toda a Bíblia hoje, de Gênesis a Apocalipse. Início, Gênesis, Êxodo, tabernáculo, período dos reis, reconstrução, o Filho de Deus, o Espírito Santo agora na igreja, somos templos do Espírito Santo. E o que vai acontecer na consumação, quando o propósito de Deus se estabelecer. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Em Gênesis era um jardim, na consumação é uma cidade chamada a Nova Jerusalém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Natanzinho, pode pedir para liberar as crianças lá, para descer em nome de Jesus. Vamos terminar agradecendo a Deus por essa noite, por essa palavra, por esse tempo, por estarmos aqui e temos a oportunidade de ouvir sobre o propósito de Deus para as nossas vidas.
Deus está nos chamando nesses dias, os reconstrutores, os cooperadores do seu projeto. Deus está chamando, Deus está convidando. Onde estão aqueles que vão se envolver com a minha obra? Onde estão aqueles que vão cooperar com os meus projetos? Onde estão aqueles que vão interceder, que vão levantar louvores, adoração? Onde estão aqueles que vão construir a casa de Deus? Onde estão aqueles que vão lutar pela presença de Deus? Deus está chamando famílias para edificar as suas casas, para repousar a presença de Deus. Deus está chamando. Onde estão os Esdras? Onde estão os Neemias que vão reconstruir os muros? Onde estão aqueles que serão lapidados nas pedreiras, que serão bem ajustados, irão cooperar para que a presença de Deus venha? Onde estão aqueles que vão trabalhar para a vinda gloriosa de Jesus, para o glorioso dia onde o plano eterno de Deus vai se cumprir e Deus habitará no meio do seu povo? Aleluia! Ele abriu o caminho de volta. Ele abriu o caminho de volta para a presença. Você tem acesso direto à presença de Deus. Nós temos que ter ousadia e confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Senhor, encontre aqui nesta casa de oração, encontre aqui neste lugar, Senhor, os pedreiros que vão construir a sua casa, Senhor. Encontre aqui, Senhor, os servos. Encontre aqueles que vão cooperar, Senhor, para uma construção. Encontre aqui uma casa espiritual, Senhor. Encontre aqui um lugar para o repouso da sua presença, Pai. Encontre no nosso meio, Jesus. Encontre lugar aqui, Senhor. Que sejamos como a casa de Betânia, lugar dos humildes, lugar dos famintos, lugar dos sedentos, lugar daqueles que amam a sua presença, Senhor. Nos constrange com essa palavra nesta noite, Espírito Santo. Nos constranja, Senhor. Nos leve de novo às veredas antigas, Deus. Oh, Espírito Santo. Considerai o que tem acontecido, diz o Senhor. Estamos morando em casas luxuosas, enquanto o Senhor não tem um lugar para repousar a sua presença. Que os nossos cultos sejam cultos onde a presença do Senhor será manifestada de uma forma tão poderosa. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Levante pedreiros, levante os pedreiros, levante os pedreiros, levante os pedreiros, Senhor. A obra é tão grande, mas poucos são os pedreiros. Levante os pedreiros que vão cooperar, Senhor. Encontre em nós, Senhor, corações de homens como Davi, que não vão repousar nas suas camas, que não vão dar descanso aos seus olhos enquanto não construir, enquanto não nos tornarmos um lugar para a habitação do Senhor. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. O propósito da missão é nos tornarmos um lugar para a habitação. O propósito do culto é nos tornarmos um lugar para a habitação. O propósito dos louvores entoados
é porque Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Por que nós temos casa de oração? Porque através da casa de oração nós estamos cooperando com a construção da obra de Deus. Por que tem intercessores? Por que tem palavra pregada? Por que o evangelho é anunciado? Aleluia, só um objetivo, uma coisa só é necessária: a presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode convidar neste momento para que a presença de Deus venha sobre a sua vida. Nós não podemos sair deste culto hoje e continuarmos como aquela geração dos dias do profeta Ageu. Nós não podemos. Precisamos nos comprometer com a obra de Deus nas nossas vidas. Eu quero pedir neste momento, com todo o respeito, será que você pode dobrar o seu joelho onde você está? Nós merecíamos morrer, nós merecíamos ser fulminados, porque nós somos tão abençoados, mas aquele que é muito dado, também será muito cobrado, porque Deus nos abençoou tanto, Deus nos prosperou. Mas Deus é tão misericordioso, que ainda permite nós levantarmos os nossos olhos pela manhã. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua fidelidade dura para sempre. Porque Ele tem um plano, porque passará o céu, passará a terra, mas a vontade de Deus não passará, porque os planos de Deus são mais altos, os planos de Deus são mais altos. Nós limitamos tanto o Senhor que nós nos preocupamos com o horário. Nós limitamos tanto o Senhor que nossos cultos têm se resumido em uma programação vazia. Mas eu creio que Deus está nos levando para um nível maior. Eu creio que Deus está nos levando para um lugar maior. É tempo de unidade entre os irmãos. É tempo de nós construirmos pontes de unidade, de comunhão com a igreja do Senhor, com irmãos. É tempo de nós pedirmos perdão. É tempo de nós rever os nossos conceitos. É tempo de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. Senhor, estamos de joelhos, e assim nós vamos terminar este culto, Senhor, rendidos diante da sua presença, Pai. E reconhecemos nessa noite que o nosso chamado é estar aos seus pés. Ajuda-nos a não nos desviarmos. Ajuda-nos a vencermos o cansaço dos últimos dias. Ajuda-nos a vencermos o esfriamento dos últimos dias. Irmão, coloque a mão na sua cabeça, peça para Deus: Senhor, todo sofisma de religiosidade, toda a fortaleza que está na minha mente, quebra, Senhor.
vãs filosofias, tradições de homens, ensinos de homens. Quebra, Senhor, das nossas mentes. Que sejamos cheios de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é perfeito. Que sejamos tomados por coisas eternas, Senhor. Coloque a mão nos seus olhos e peça para Deus: Senhor, tira a cegueira dos meus olhos. Eu quero enxergar as maravilhas. Eu quero me encantar com a beleza da Tua presença, Senhor. Tira, Senhor, tira a cegueira, a cosmovisão humana, Senhor, as tradições humanas, a religiosidade. Tira, Senhor, dos nossos olhos. Tira, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, iluminados pela luz do Espírito, trazendo clareza, entendimento sobre a sua vontade. Coloque as mãos nos seus ouvidos, se você puder. Deus, tira os tampões dos ouvidos. Tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas vão me seguir. Nós queremos ouvir a voz do bom pastor, Senhor. Tira, Pai, tira o tampão dos ouvidos. Tira o tampão dos ouvidos, Senhor. Nos dê sensibilidade, Deus. Nos dê sensibilidade. Muitos de nós estamos em um labirinto, Senhor, perdidos. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas são caminhos de morte. Deus, muitos aqui, Senhor, estão embriagados com o vinho da Babilônia. Muitos estão embriagados com o vinho da Babilônia, o vinho da devassidão, o vinho da contenda. Muitos estão como Ló, iludidos com Sodoma e Gomorra, Senhor. Não perceberam que existe um juízo para a Babilônia, existe um juízo, Senhor. Ó Deus, traga sobriedade neste momento, Senhor. Traga sobriedade neste momento, Senhor. Muitos estão perdendo o equilíbrio emocional. Muitos estão perdendo o equilíbrio porque estão embriagados com o vinho que foi oferecido por Satanás, o vinho que foi oferecido pela Babilônia, Senhor. Estão iludidos com esse sistema, estão embriagados com o espírito dessa época. Ó Deus, derrama neste momento, Senhor, sobriedade sobre a Tua igreja. Receba neste momento o Espírito Santo sobre o seu coração. Para encerrar, coloque a mão no seu coração. Quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida. Jesus, 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 reine em nossos corações, reine em nossos corações, reine em nossos corações. Que o nosso coração, o nosso interior seja tomado pela Sua presença. Batiza-nos com Teu Espírito, Senhor.
de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia. Meus irmãos, me perdoe pelo horário. Me perdoe pelo horário. Em nome de Jesus. Quantos me perdoam pelo horário aqui? Quantos liberam perdão para mim? Não sai daqui murmurando, por favor. É porque dentro de mim existe um desespero. Tente entender o senso profético, o peso dessa palavra hoje. E eu faço isso com todo o meu coração. Precisamos nos derramar diante da presença do Senhor. Amém? Amém? Quantos estão felizes ainda? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Daniel, me perdoe pelo horário. Pastor Daniel tem um zelo pelo horário. Me perdoe. Me perdoe, igreja. É que às vezes parece que os valores estão tão invertidos, que pregar um pouco mais parece que é errado, que se debruçar na palavra de Deus parece, os valores estão tão invertidos nesses dias, que se nós gastarmos uma hora e meia na palavra de Deus, parece que isso é errado. Mas espero que essa palavra tenha abençoado você. Espero que você continue tendo esse prazer em desfrutar da palavra de Deus. Sã doutrina, Bíblia Sagrada, é o que precisamos para os nossos dias. Aleluia. Vamos encerrar em nome do Senhor. Levante suas mãos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado. Oh, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Declare amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Ele é digno. Deus te abençoe em nome do Senhor. Deus te abençoe, igreja amada. Vai debaixo da paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.